Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de morte súbita, né? Vamos falar aqui algumas terminologias, já que a gente estava falando aí de urgência, emergência hipertensiva, né? Vamos falar então de outro assunto relacionado que acaba que se abrange dentro desse termo urgência e emergência hipertensiva, que também é a morte súbita, né? Os casos de morte súbita aí. E a gente vai falar um pouquinho dessa situação, né, de algumas patologias abrangentes aqui. E depois no final da aula eu vou deixar um vídeo para vocês, tá, de um atendimento a uma parada cardiorrespiratória, a um paciente afogado, tá, para vocês verem mais ou menos, para quem não tem contato ainda, no pré-hospitalar, como que funciona a parte do pré-hospitalar de suporte avançado ao atendimento à PCR, tá, a parada cardiorrespiratória. Beleza? Lembrando que aqui eu passei como o paciente afogado, mas essa morte súbita, né, essa parada cardiorrespiratória que evolui para uma morte súbita, vem aí geralmente de patologias cardiovasculares, tá? De outras patologias, não afogado. Afogado é uma parada cardiorrespiratória, né, oriunda de uma algo mecânico, uma obstrução mecânica, né? No caso, o afogamento, né, por hipóxia. Então, mas o atendimento a essa parada, para não deixar o paciente evoluir para o óbito, é a mesma coisa, beleza? Mas a morte súbita mesmo é quando aquele paciente, entre aspas, ali, o cara já cai em morte instantânea, né? Cai duro lá no meio da rua, beleza? Bom, vamos lá então para nossa aula de morte súbita, né? Então, morte súbita, né? Definição vem como ali de início abrupto, né? De início brusco, né? De forma rápida. Tem uma ligeira evolução, uma evolução muito rápida, que se produz dentro da primeira hora do início dos sintomas agudos. É o que eu falei para vocês. Geralmente é aquele paciente que já é cardiopata, já tem uma patologia cardiovascular pré-existente, né? E infarta, beleza? Citei o infarto como um problema, beleza? Por que o infarto? Porque o infarto ele tem uma rápida evolução, ele pode ser de um início, uma clínica de um início abrupto, né? Uma rápida evolução e o negócio ali se desenrola dentro da primeira hora ali. Se o paciente não recebe o atendimento adequado, não recebe um bom atendimento, ele evolui a óbito, né, de uma forma muito rápida. Então, morte súbita e parada cardíaca não são sinônimos, tá bom? Paciente parado não quer dizer que está morto, tá? Cuidado para não confundir isso daí numa prova, numa questão. O paciente parado, ele ainda não está morto, tá? Não é óbito de cara. A morte, ela é uma evolução da parada cardiorrespiratória, né? O paciente em parada cardiorrespiratória não reagiu às manobras de ressuscitação, ou não foi bem atendido, ou não recebeu atendimento, ele evolui para o óbito, ok? Vamos lá. A primeira só faz referência aos falecimentos não presenciados ou ocorridos nos primeiros 60 minutos. É a morte súbita, beleza? Então, a morte súbita, o paciente falece, o paciente entra em óbito e ninguém viu por quê, ninguém presenciou, ou presenciou, mas ele entrou em óbito dentro dos primeiros 60 minutos, dentro da primeira hora, depois do início dos primeiros sintomas, beleza? O segundo, que é a parada cardíaca, há possibilidade de reversão, tranquilo? A parada cardíaca pode evoluir para o óbito. Falando da epidemiologia, né, da morte súbita, segundo os dados do programa Mônica, né, que é uma monitorização de fatores determinantes cardiovasculares, que é ligado à Organização Mundial da Saúde, né,
somente as emergências produzidas por enfermidades cardiovasculares causam, só na Europa, cerca de 40% de todas as mortes entre os pacientes de 25 a 74 anos. Tá? Então a gente tem um valor alto falando aqui de morte súbita e um valor alto de enfermidade cardiovascular envolvido aí nessa taxa. Tá? Aproximadamente 100 falecimentos por 100 mil habitantes. Geralmente 80% desses pacientes que entram em óbito por essas causas, eles falecem no próprio lugar, tá? Na sua própria casa, no próprio asilo, lá no caso do paciente idoso. Tá? Então, cerca de 80% desses pacientes não conseguem receber um atendimento. Tá? Não sequer tem chance de receber o atendimento. Quando já chega o atendimento, ele já está em óbito. Existem alguns critérios, depois a gente vai ver lá numa aula de parada cardiorrespiratória, a partir de quanto tempo eu posso diagnosticar o paciente em óbito, tá? Secundariamente a uma injúria cardiológica aí, beleza? A uma não resposta da parada às ressuscitações cardiovasculares, as manobras de ressuscitação cardiovascular, tá? Aproximadamente de 15 a 20% dos casos de morte súbita ocorrem em corações jovens, previamente sem enfermidades. Então, próprio nome já fala, súbito, é aquele paciente que não espera, é aquele paciente saudável, é aquele cara que está jogando bola, que nunca teve queixa nenhuma, do nada caiu lá no campo infartado, caiu lá na quadra infartado, né? Infartou e já caiu lá desmaiado, sem consciência, e entra nessa estatística desses 20% das pessoas que não têm enfermidade prévia diagnosticada, tá? A etiologia, as formas de apresentação de parada cardíaca, nós vamos falar disso daqui de uma forma mais detalhada, mas a princípio, para a gente começar a falar, a gente tem que falar de ritmos que são chocáveis e ritmos não chocáveis da parada cardíaca. Que ritmo chocável, a gente fala de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, beleza? Esses são os ritmos de parada cardíaca que são chocáveis, que onde pode se aplicar uma desfibrilação para tentar reverter, e os ritmos que não são chocáveis, que é a atividade elétrica sem pulso e a assistolia. A atividade elétrica, por que eu não preciso dar choque? Porque está tendo atividade elétrica, só que não está tendo contratilidade, não está tendo pulso, não está tendo estimulação mecânica, está tendo circulação elétrica ali no eixo, beleza? E a assistolia. A assistolia não tem atividade elétrica nenhuma, não tem atividade mecânica nenhuma. Ah, mas por que eu não posso dar o choque? Porque o choque ele vai funcionar como um reset. Onde eu vou usar o reset? Onde eu tenho ritmo irregular, ritmo que está incontrolado ali, que é a fibrilação e a taquicardia ventricular sem pulso. Aqui embaixo, na atividade elétrica sem pulso e na assistolia, não tem o que eu resetar. Tranquilo? Geralmente, a ESP e a assistolia você encontra naqueles pacientes que já são cardiopatas, que já têm enfermidades cardiovasculares crônicas, beleza? Ou há causas não cardíacas. Algumas causas não cardíacas, tá? Algumas, não são todas, beleza? Depois a gente, na aula de parada cardiorrespiratória, de ressuscitação, a gente vai comentar sobre essas causas aqui, tranquilo? Então, nós temos aqui um paciente em fibrilação, ritmo todo desorganizado, tá? Clássica fibrilação. Também parece uma fibrilação que evoluiu para uma
AESP, sei lá, uma coisa, um ritmo meio esquisito, tá? As causas de morte súbita em desportistas jovens são diferentes. Beleza? De acordo com o registro de autópsia nos Estados Unidos, a miocardiopatia hipertrófica, onde tem hipertrofia ventricular, é a causa mais importante, tá? Então, 36% aproximadamente desses pacientes têm hipertrofia do miocárdio. Depois, secundariamente, né, seguido ali por anomalias nas artérias coronarianas, nas artérias coronárias, a própria miocardite, né, a própria displasia arritmogênica, então vai causar distúrbio de eixo distúrbio de condutividade elétrica aqui, distúrbio elétrico, tá? E por último, 4% aproximadamente, só 4% apresentam canalopatias, beleza? A miocardiopatia hipertrófica, ela é uma hipertrofia, né, assimétrica, geralmente ali mais vista no ventrículo esquerdo, e você observa resquícios de desestruturação dos miócitos, né, em região de fibrose. Então chega a um ponto que prejudica a mecânica daquela musculatura miocárdica afetada. Enfermidade se considera familiar em 90% dos casos, tá? Geralmente com um único padrão de herança autossômico dominante. Então, corre-se muito o risco do paciente que é cardiopata, tem isso daqui, o filho dele também pode ter, beleza? Alterações de 9 genes codificantes de proteínas estruturais de sarcômero do músculo cardíaco, beleza? As anomalias coronarianas, a gente citou lá atrás, né? Até mesmo a própria aterosclerose, onde tem a formação de placas de ateroma nas paredes internas das artérias coronárias, como também origens anômalas ou trajetos intramiocárdicos. Esses trajetos da coronária estão ali insertados por dentro do músculo do miocárdio, que é uma anomalia coronariana, beleza? A displasia arritmogenética é o quê? É uma patologia da musculatura do miocárdio, onde tem ali uma degeneração estrutural, geralmente ali uma distrofia progressiva do ventrículo direito, tá? Com uma substituição do miocárdio por um tecido fibroadiposo. Então encontra-se ali um tecido com aspecto fibra, uma fibra com aspecto lipídico, gorduroso ali, tá? E causa essa arritmia cardíaca, porque você tem essa troca de tecido, essa substituição de tecido ali, então prejudica a condutividade elétrica, beleza? Então aumenta o risco de parada cardíaca. E também nós falamos ali das anomalias de cromossomo, né? De cromossomo 14, padrão de herança autonômico, 6 genes, né? 4 deles codificam proteínas do desmossoma. Aqui já é algo mais genético, tá? Mas o básico para a clínica que a gente vai ver é que são aquelas alterações clínicas lá, cardiovasculares, na musculatura mesmo. Bom, as anomalias estruturais funcionais, né? Falando aqui de critérios para o diagnóstico de displasia arritmogenética. Arritmogênica, né? Perdão. Nós temos que ter a presença de 2 critérios maiores e 2 critérios menores, ou 4 critérios menores. Vamos lá. Esses critérios maiores aí, falando dessas anomalias estruturais e funcionais,
Entre ali com uma dilatação severa do ventrículo esquerdo, né? Redução da fração de ejeção do ventrículo direito, dilatação de ventrículo direito, deterioramento leve, né? Esse deterioramento ele não é de uma forma grave, ou pode estar ausente também essa deterioração, pode ter dilatação, pode ter redução na fração de ejeção, mas você não vai observar deterioramento, beleza? Esse deterioramento, quando a gente vê ele de forma leve, geralmente é no ventrículo esquerdo, tranquilo? Aneurismas localizados no ventrículo direito, tá? Entra como critério maior também. A dilatação segmentária severa do ventrículo direito, então o ventrículo direito está muito dilatado, beleza? Entra também como critérios maiores. E critérios menores, você tem ali dilatação leve ou global, beleza? Dilatação leve global é uma dilatação geral, né? Tá tudo dilatado, todas as câmaras. Mas não chega a ser uma dilatação grave, uma ligeira dilatação, um aumento de sinueta cardíaca e tal. E/ou, tá? Pode ser um ou pode ser o outro, pode ser os dois. Redução da fração de ejeção do ventrículo direito. Tranquilo? Isso aqui a gente vê na ecocardiografia, tá? Ecocardiografia transesofágica, tá? E dilatação segmentária do ventrículo direito, dilatação leve, beleza? Não é dilatação grave, porque entra como critério menor. E a hipoquinesia regional do ventrículo direito, é um pouquinho diminuída a contratilidade, a função do ventrículo direito, beleza? Essas canalopatias, né? Ela é caracterizada ali por uma prolongação no intervalo Q até a onda T, né? No eletrocardiograma de repouso, de eletro normal, que faz com o paciente deitadinho lá. Essas ondas estão alargadas, elas estão... Tá demorado mais tá mais demorado do que o normal a condutividade elétrica ali. Beleza? Outra coisa. Síndrome do intervalo QT, né? P, QRS, né? T. Intervalo da onda Q até a onda T. Tá curto. Essa condutividade está muito rápida. Beleza? Então, característica também de uma canalopatia. Ok? Vamos lá. Tratamento para isso daí, primeiramente, a ressuscitação. Beleza? Ressuscitação significa o ato de tentar lograr a restauração da circulação espontânea em situações de parada cardiorrespiratória. Então, no caso da morte súbita aqui, para essas situações, é a gente fazer a ressuscitação cardiopulmonar. A gente vai falar depois das novas diretrizes e dos novos cuidados, né, devido a esse novo cenário do coronavírus durante a ressuscitação cardiopulmonar. Beleza? Pessoal, nossa aula de hoje, por hoje é só. Vou deixar um vídeo para vocês aqui de uma ressuscitação cardiopulmonar. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, estou à disposição. Os dois eu levo, pode ir lá que eu levo o resto. Vamos abrir, deixa a gente passar. Abre aí. Já fiz 8 ventilações. Vai chegar aqui por 5 minutos. Eu tava aqui massageando. Laringo reto, oxigênio, pega a máscara. Pega a bolsa de sinais. Tá aqui, bolsa de sinais. Tá aqui, bolsa de sinais tá aqui. Cadê
Cadê a clínica? Pega o BVM infantil lá. BVM infantil, joga pra mim. Vamos oxigenar. Joga, Márcio. Joga pra mim, pra me ligar. Fazer as circulações, a boca aberta. Alguém viu ela? Ela ficou submergida? Como é que foi? Alguém achou depois? Não tá com vocês? Foi. Mas tá demorando, deixa eu dar a mão. Quanto tempo que ela ficou dentro d'água, gente? Pronto. O pessoal disse que não sabe, entendeu? Só um pouquinho, só um pouquinho. Acesso tá pego. Biséria pega? Ok. Alguém segura aqui pra mim, por favor. Isso. Tá aqui os paradrapos? Para adaptar aí na sua mão. Vou cortar mais um, tá? Alguém aqui na massagem pra ele visualizar aqui, pra ver se tá no... Pega aqui, pode pôr tudo. Ok? Peraí, você tá puxando, alguém tá puxando. Vou buscar o aspirador. Quer o monitor aí, Márcio? Não, eu quero bolsa de medicação. Medicação. Bolsa de medicação? Bolsos laterais da bolsa de sinais aí. Continua a massagem. Que número da sonda, Márcio? Hã? Sonda. Sonda, pode pegar uma sonda 10. 10 ou 8. Beleza. Esse aqui é outro tubo? Outro tubo, aqui ó. Tubo nessa... 11 quilos, quanto é mesmo? Tem dela placa de adrenalina, viu? Então, vamos contar aí, adrenalina. Vamos lá, tá contando. Tá com medo. Pegou o monitor? Marca a hora pra mim, 15h44. A cada 3 minutos Pega o você monitor lá, Macaro. O monitor tá aqui. Tá aqui pra aspirar, tá pronto. Aspirador tá pronto aí. Seu esteto, tá com esteto aí? Vamos fazer o seguinte, aí o Tá ouvindo aí, ó. capinógrafo. Não? Capinógrafo. Capinógrafo. Capinógrafo não conta. Capinógrafo tá pronto. Me ajuda aqui a... Eu tô pronto com ele, só faz capinógrafo. E aí, segue a massagem. massagem. Com a mão só, vamos manter o ritmo aí, isso. Para o aspirador tem que ser uma sonda bem fininha pra passar dentro. Uma sonda 8. Quanto? 8 ou 6? 8 ou 6. 6 tá na mão. Chegou? Calma aí, vai. Não, pode ventilar mais rápido aqui, que ele tá com Sonda. ventilação mais rápida, tá? Vamos pedir uma tesoura pra gente tirar essa Macacão? macacão.